Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez, com alegria no coração, porque tudo funciona quando você está feliz. Eu estou feliz de poder tê-lo como ouvinte dessa programação. Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje eu quero falar no seguinte tema: as lições das filhas de Zelofeade. Deus vai falar com você e há uma grande mensagem através da experiência dessas 5 meninas. Fique conosco, Deus vai te abençoar. Vamos fazer a leitura em Números, o capítulo 27, a partir do primeiro versículo. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas. Presta atenção no nome dessas meninas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-me possessão entre os irmãos de nosso pai. Baseado neste texto, nesse capítulo, eu quero falar sobre as lições das filhas de Zelofeade. Isso mesmo, é um nome diferente, mas uma rica mensagem. As lições das filhas de Zelofeade. Veja que a Bíblia é o livro onde as maiores e melhores lições estão registradas. Nesse texto em específico, encontramos uma das mais belas lições, escute isso, para aqueles que se rendem ou que se sentem injustiçados. Imagina uma pessoa injustiçada e que coloca no coração se levantar para ir atrás da reparação da injustiça. É o que esse texto mostra. O que aqui nós encontramos? O povo de Deus, no capítulo 26, estavam no limiar da terra prometida. Preciso saber que o povo tinha passado 40 anos no deserto. Estão chegando agora para possuir a terra. E no capítulo 26 a gente vê Deus mandando Moisés tomar a soma de todos os israelitas e dividir, inclusive, pelas tribos, pelas famílias, para que quando eles possuíssem a terra, a possessão da terra, houvesse uma distribuição honesta e justa. Então, Números 26 registra justamente isso, não é? Veja que, orientados pelo Senhor, Moisés e Eleazar, filho de Arão, que já havia falecido, é preciso dizer que Arão já tinha falecido, ele deu ordem aos cabeças de Israel para que contassem cuidadosamente todas as famílias
para que através desse censo fossem organizadamente distribuídas as terras que iriam herdar do outro lado do Jordão. É esse o pano de fundo dessa história. Mas a lei, o Pentateuco, dizia acerca da herança só para filhos, para homens do sexo masculino, mas não falava nada com relação a filhas, a mulheres. E a gente precisa compreender que na cultura ocidental, aliás, oriental, a mulher sempre foi um ser de segundo plano. Infelizmente, até hoje, existe ainda algumas regiões que a mulher é um ser de segundo plano. Não deveria ser, mas é. Por isso que a mulher ocidental tem que agradecer muito a Deus por viver no Ocidente, porque aqui as leis são diferentes, apesar da gente ver muitas mulheres sofrendo também na mão de homens. Mas veja, essas 5 meninas, que eram filhas de Zelofeade, essas meninas foram excluídas da possessão, da divisão, da herança. Elas simplesmente ficaram de fora. Elas não foram contadas por serem mulheres, elas foram excluídas da contagem, e isso significava que quando elas entrassem na terra, elas não teriam direito à herança. E elas se sentiram injustiçadas. Não é? Então aqui está uma belíssima lição de 5 moças. Vou repetir o nome delas. Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. Nomes diferentes dos nossos, mas nomes de 5 mulheres de caráter, de personalidade e que sabiam o que queriam. E é aqui que a gente precisa pegar. Estas 5 moças da tribo de Manassés, aqui dá a genealogia delas, né? Eu já li, inclusive. Essas 5 moças, elas foram até Moisés, que era o líder, e a Eleazar, que havia substituído seu pai, né? Era o sacerdote, e diante de todos os príncipes, também diante da congregação, para pedir que fosse revista a lei que deixou de fora a herança daquela família. A herança do Senhor. Então, o que eu vejo é 5 mulheres lutando pela herança da família. As filhas de Zelofeade não só estavam lutando pela sua herança, mas também não queria, isso é lindo, maravilhoso, elas não queriam que o nome de seu pai fosse extinto, pelo que foram respeitosamente perante os poderes constituídos, que esta lei fosse revista, porque a lei dizia que elas não tinham direito. E aí, olha só o versículo de número 3, olha qual é a forma com que ela se apresenta. Nosso pai morreu no deserto e ele não estava no meio dos rebeldes. Ele não era um rebelde, não se rebelou, era um homem. Tinha erro como outros, mas era um homem do bem. E esse não teve a felicidade de ter filhos, e só teve filhas, 5 mulheres, e agora, porque ele não tem um filho, nós vamos ficar sem herança? Nós não vamos ter o direito também de desfrutar daquilo que Deus prometeu para nós e mais, de dar sequência, prosseguimento à genealogia de nosso pai? É nesse contexto que essas mulheres vão diante de Moisés. E sabe o que acontece? Moisés fica perdido, porque ele não sabia o que responder. Ele não sabia o que dizer para elas. Porque a lei não realmente deixou elas de fora. Aí veja o que vai acontecer. O versículo 4 diz assim, ó. Elas perguntando, por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Por quanto não teve filhos? Só porque não teve filho homem? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E aí o versículo 5 diz, e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Ele foi a Deus, ou em oração, e disse, Senhor, o que eu vou dizer para essas meninas? A lei realmente não definiu isso. Só mesmo para os homens, mulher não tinha herança. E agora, qual a resposta que eu devo
levar. Uma das coisas mais lindas, irmãos, que nós aprendemos aqui com Moisés. Quando você não souber o que fazer, saiba onde ir. É isso. Quando você estiver em dúvida com alguma coisa que você não tem resposta, lembre-se, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso ensinador é Deus através do Espírito Santo. Então vá consultá-lo, vá buscar orientação, vá buscar direção da parte de Deus e Ele vai te direcionar. E aqui Deus vai orientar Moisés. Veja que interessante. O versículo de número 5 diz: e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, olha o que Deus vai falar para Moisés, irmão, que coisa linda, isso aqui eu acho extraordinário. Ele diz, as filhas de Zelofeate falaram retamente. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés o seguinte, elas têm razão, Moisés. Falar retamente aqui nada mais é do que, trocando para a nossa linguagem, é isso. Elas têm razão, Moisés. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Aleluia! Moisés consulta ao Senhor, não sabendo o que dizer àquelas moças, e Deus orienta Moisés o que fazer. Deus não só manda Moisés alterar a lei com relação a elas, como por causa disso aqui, e é aqui que está o grande segredo, essas meninas, elas vão prestar um serviço muito grande às civilizações, aos homens, às pessoas. Por quê? Porque essas meninas, elas foram atrás do direito delas. Deus imediatamente corrige aquela injustiça. E ele diz a Moisés que a lei fosse alterada, ampliando inclusive outras possibilidades que viesse a ocorrer com as famílias. Aqui, ele não só resolve o problema delas, como também vai nortear, numerar, esclarecer, né? Ampliar a lei de tal forma que ficasse muito bem definido, entendido, quando alguém falecesse, como é que ficaria a lei da herança. E aí você vai ver o quê? Você vai ver que Deus diz o seguinte, falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança para a sua filha. Já receberam a vitória. Não tinham direito e agora tem. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Não tem filho, não tem filha, passa para o irmão. Porém, se não tiver irmãos, olha, não tem filho, não tem filha, não tem irmão, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai, aos tios, naturalmente. Né? E se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aleluia! Eu amo esse texto. Apesar de ser pouco pregado, poucas mensagens a gente prega num texto como esse, mas esse texto nos ensina algumas coisas, irmãos, muito interessantes, que podem ser perfeitamente contextualizadas na atual circunstância que vivemos. O tempo passou, Moisés faleceu, Josué assumiu a liderança do povo, conquistou a terra e chega a hora da divisão das terras. E lá estavam as filhas de Zelofeate, lembrando a Josué o que Deus havia ordenado a Moisés. E se você quiser, Josué, capítulo de número 17, só para fechar isso aqui, a gente contextualizar, Josué, capítulo 17, versículo de número 1, diz, também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra e teve a Gileade e Bazã. O versículo de número 2, também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, dos filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Eu li tudo isso para ler o 3. O 3 diz assim, Zelofeade, porém filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filho, mas só filhas,
E esses são o nome de suas filhas: Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, e aí vai repetir a história. E elas vão se apropriar daquilo que elas tinham pleiteado lá atrás. E a vitória foi daquela família, através daquelas 5 meninas. Essa é uma lição muito bonita, que eu quero que você compreenda, que você entenda. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que na sua onisciência, Deus conhece, preste atenção a isso, Deus conhece todas as nossas necessidades, mas há situações que nós temos que pedir a Ele. Tem coisa que não adianta você ficar chorando e reclamando. Tem gente que vive fazendo isso, está com um problema, foi injustiçado, fica reclamando, murmurando nos cantos. Vá onde realmente resolve o problema. Vá onde você pode resolver o problema. A primeira coisa que elas foram foi o quê? Em quem podia ajudá-las, que é Moisés. E Moisés, não sabendo respondê-las, foram a Deus, e Deus não só ajudou elas, como também norteou aquilo que estava muito obscuro. Então, a primeira lição que fica das filhas de Zelofeate para nós: não fique reclamando daquilo que você enfrentou. Levante, honestamente, justamente, dignamente, e enfrente o seu problema. O versículo de número 2 e 3 de Tiago nos ensina uma verdade, queridos, que precisa ser praticadas por nós. Eu quero ler para você ver como que a Bíblia é clara. Capítulo 4, verso 2, diz assim, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Então Deus está aqui nos ensinando que muitas vezes nós não temos, porque a gente pede no lugar errado, para as pessoas erradas e da forma errada. Vá a Deus, irmão. É Deus que pode resolver o seu problema. É Deus que tem a solução para o seu problema. Então essa é a grande primeira lição que eu vejo desse texto. Mas tem uma outra coisa. Eu vejo aqui que o tamanho do nosso ânimo vai determinar o tamanho dos nossos projetos. O tamanho do nosso ânimo determinará o tamanho dos nossos projetos. Tem pessoas que é desanimada, por isso que não consegue nada. Não tem ânimo para enfrentar as dificuldades, as adversidades, as injustiças da vida. A vida nem sempre é justa. Há momentos que você é injustiçado, mas não é por causa disso que você vai sentar, vai ficar chorando, reclamando, murmurando. Não, vá à luta, de forma honesta. Lute, mas lute de forma correta, digna. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que essas meninas nos ensinam. O tamanho do teu ânimo determinará o tamanho dos seus projetos. Se não tiver ânimo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas aqui existe uma outra grande verdade que a gente precisa saber, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Todos nós, como cristãos, precisamos ter consciência disso, principalmente nesses dias, gente. Hoje existe muitas pessoas vivendo no extremo. São religiosas, mas são extremistas. Hoje existe 2 teologias que estão agraçando, que está estragando a vida de muitas pessoas. Quais são? Uma chama-se triunfalismo, a doutrina do triunfalismo. E no outro lado, a doutrina do fatalismo. Triunfalismo, fatalismo. O que quer dizer isso, pastor? Fatalismo e triunfalismo. O triunfalismo é aquela pessoa que prega que nós somos filhos do rei, que nós somos blindados, que nós não passamos dificuldade, eu sou filho do rei, eu não tenho que passar por luta, não tenho que passar por prova, e se eu estou passando é porque 2 coisas acontecem, ou eu estou sem fé, ou eu estou em pecado. Que bobagem é essa? Jesus não prometeu vida fácil para nós aqui na terra. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu não posso acreditar nisso, porque não é verdade, a Bíblia não mostra isso. Não é porque eu sirvo a Deus que eu estou isento aos problemas. Não é porque eu sou crente, porque eu vou viver como se estivesse numa redoma. Não, Senhor, Deus nos prometeu a vitória diante das lutas. Mas eu não posso aceitar essa doutrina. Chama-se doutrina do triunfalismo.
é o super crente, é o super cristão. Eu não sou. Eu sou humano, eu sou fraco, eu tenho defeitos, eu falho, eu erro, mas tem uma coisa, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus grande que me ajuda nos momentos da dificuldade. Esse é um lado, mas tem o segundo, o outro extremo, o extremo aqui, triunfalismo. Do outro lado, fatalismo. O que é o fatalismo? É aquela pessoa que é o contrário. Eu nasci para sofrer, a minha vida mesmo é só sofrer, eu nasci para padecer, e é assim mesmo, a miséria faz parte da minha vida. Querido, não pode viver no triunfalismo, mas também não pode aceitar essa doutrina do fatalismo. O fatalismo é uma doutrina ou é uma filosofia religiosa que se considera que todos os acontecimentos são irrevogavelmente determinados de antemão por uma causa única e sobrenatural, e nenhum acontecimento pode ser evitado, uma vez que estão todos sujeitos a uma necessidade superior a eles. Eu não acredito nisso. Para mim, o futuro está intacto. E eu posso construir um futuro de glória. Não posso mexer no passado. O passado está no túmulo. O presente eu tenho que vivê-lo, mas o futuro está intacto. Então não é que eu não nasci só para sofrer. O sofrimento, ele tem o seu lado pedagógico, em alguns momentos a gente sofre e ele nos fortalece, não é? Tem o seu lado de ensino. Porém, eu não posso admitir que nasci só para sofrer. Se eu não nasci só para vencer, tem hora que a gente perde, e é preciso saber disso. Há momento de ganhar e há momento de perder. Então essa história de triunfalismo não é bíblico. Deus não ensinou isso. Mas também eu não posso viver só de perdas. Compreende? Dois extremos? Então vamos equilibrar, né? Vamos equilibrar. É preciso equilibrar essa doutrina do triunfalismo e do fatalismo. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: que Deus possa te dar sabedoria, graça, para lutar da forma certa, com as armas certas. Se você está sendo injustiçado, vá a Deus. Vá às pessoas que podem te ajudar. Não adianta você ficar reclamando do governo, das pessoas, de quem. Não, isso não adianta. Faça a coisa certa. No caso das meninas aqui, elas foram em quem podia resolver o problema. Elas foram em Moisés. E Moisés foi a Deus, e Deus resolveu não só o problema delas, como de muitas outras pessoas. Então, que você seja instrumento de bênção, que você possa ser agraciado, que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre a sua vida, de tal forma que as lições das filhas de Zelofiade leve você também a ter postura. Vou repetir o pensamento que eu citei. O tamanho do teu ânimo determinará o tamanho dos teus projetos. O ânimo é desse tamanhozinho? Projetos pequenininhos. O ânimo é grande? Grandes projetos. É óbvio que tudo isso com fé, com obediência, com sabedoria e com a ajuda de Deus. Vamos orar para que nós possamos alcançar nossas vitórias em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir que a tua ajuda seja real, seja literal. Que o exemplo dessas 5 moças possa levar-nos também a querer alcançar nossas vitórias. Que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento, humildade, acima de tudo, ânimo, para que a gente vá atrás daquilo que realmente o Senhor quer nos ajudar. Eu sei que a vida, ela tem momentos difíceis, mas eu sei que o Senhor conosco, nós alcançamos todas as nossas vitórias, as necessárias. Em nome de Jesus, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, que nós sejamos agraciados pelo poder do Senhor e que todas as coisas sejam plenamente resolvidas com a tua ajuda. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que você enfrente os problemas da vida com resiliência, com graça, acima de tudo com a ajuda do Senhor. Que Deus possa fazer de você um vencedor. Vou me despedir uma vez mais, desejando a você e a sua família as mais copiosas bênçãos dos céus. Lembre-se sempre
A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Eu quero lhe convidar para se inscrever aí no nosso canal do YouTube e ser um participante do nosso ministério. Nos acompanhe pelas redes sociais e, acima de tudo, compartilhe da palavra de Deus. Seja também um pregador da palavra através das redes sociais.